É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. Trazemos aqui a provável escalação da partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Lembramos que agora o Flamengo tem a obrigação de vencer a maioria dos jogos no Campeonato Estadual, uma vez que, nesse momento, está fora da classificação para as semifinais do Cariocão 2024. Né? A equipe alternativa fez dois jogos e empatou todos os dois. Então, o Flamengo tem essa obrigação aí de voltar os olhares ao campeonato estadual e encarar como uma final cada partida. Escalação do Flamengo com o Gabigol. Tite testa mudanças no time contra o Sampaio Corrêa. Em semana de clássico, técnico indica 4 poupados e camisa 10 deve ter chance como titular. O Flamengo encerrou a excursão de pré-temporada nos Estados Unidos com um último treino em Orlando nesta manhã de segunda-feira. E na atividade que foi fechada para a imprensa, o treinador indicou um provável time com mudanças para enfrentar o Sampaio Corrêa nesta quarta, às 21h30, horário de Brasília, no Mangueirão pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. De olho no clássico contra o Vasco no próximo domingo, o treinador deve poupar 4 peças: Varela, Fabrício Bruno, Cebolinha e Pedro. No treino, Wesley e Davi Luiz entraram na lateral direita e na zaga, respectivamente, enquanto o ataque foi formado por Bruno Henrique e Gabigol. O camisa 10 pode ganhar a primeira chance como titular desde a chegada de Tite no Flamengo. Vamos agora trazer a provável escalação, o provável time que deve ir a campo amanhã contra o Sampaio Corrêa. No gol, Rossi. Na lateral direita entra o jovem Wesley. Na zaga também entra Davi Luiz e agora também Léo Pereira. A lateral esquerda deve ser mantida com Ayrton Lucas. Volantes, Pulgar e Gerson, sem mudanças. Arrascaeta e Dela Cruz, também sem mudanças. Bruno Henrique ganha a posição de Cebolinha. E Gabigol ganha a posição de Pedro. Esse deve ser o time que deve ir a campo nessa próxima partida do Campeonato Carioca. O Flamengo que faz 4 mudanças dos últimos 2 jogos de pré-temporada, visando principalmente o clássico contra o Vasco, né? Sabemos que o Flamengo pode até ter um time melhor que o Cruz Maltino, mas é clássico e não existe favorito. E como iniciamos o nosso vídeo falando, o nosso Flamengo precisa vencer os próximos jogos para ganhar mais posições aí na classificação do Campeonato Carioca, né? Por mais que seja um campeonato considerado fácil e que as 4 grandes equipes devem sim disputar as semifinais do torneio, não se pode dar bobeira. O Flamengo, que priorizou esse início de temporada em Orlando, na Flórida, agora vai ter que recuperar o prejuízo, já que a equipe alternativa não conseguiu vencer as partidas que aqui executou no Campeonato Carioca. Portanto, o Flamengo vai a campo com essas 4 mudanças que, na minha opinião, não vai modificar muito o time titular, principalmente porque as peças que entraram já foram titulares em determinados momentos e com certeza já tem um certo entrosamento. Isso não será dificuldade para o nosso Mengão. O Flamengo viaja no final dessa tarde desta terça-feira e chegará a Belém no início da madrugada de quarta. O desgaste pelas viagens em semana de clássico também é levado em conta pela comissão técnica para definir a escalação. Após tropeçar em 2 rodadas seguidas com um time de garotos no Carioca, o rubro-negro caiu para o 8º lugar com um jogo a menos na Taça Guanabara. Como nós frisamos, o Flamengo não está bem no Campeonato Carioca, fez um jogo com a equipe principal, venceu, e os 2 jogos com a equipe alternativa empatou. Por isso, nesse momento estamos em 8º lugar na classificação da Taça Guanabara. É cedo, tem tempo e ainda também
temos um jogo a menos em relação aos demais adversários. Portanto, vencer amanhã é sem dúvida primordial para tentar pelo menos diminuir essa vantagem dos times da frente. O Flamengo que no próximo domingo enfrenta o Vasco, clássico carioca, em que o nosso Mengão terá o primeiro duelo difícil em 2024, né? Já que os jogos que mandou nos Estados Unidos não eram equipes muito difíceis e mesmo assim o Flamengo sofreu bastante no último jogo contra o City. Portanto, esse jogo contra o Vasco, esse clássico, será o primeiro desafio de 2024 e Tite colocará à prova, né, se o elenco já está evoluindo ou não. Com as chegadas de De La Cruz, Matias Vina, né, e possivelmente também o nosso zagueiro Léo Ortiz, né, praticamente certo com o Flamengo. Falta apenas detalhes para sacramentar essa contratação. O nosso Mengão inicia 2024 com esses reforços aí, né? Com o elenco já recheado de craques, o nosso Mengão não precisaria estar contratando muitos jogadores para iniciar essa temporada de 2024. Pelo contrário, o que o nosso Mengão estava precisando era de organização, principalmente na parte técnica da equipe. O Flamengo já desde 2019 vem com um elenco muito forte, né? Por mais que não tenha vencido nenhum título ano passado, podemos destacar que o Flamengo hoje é uma das melhores equipes da América do Sul e o que estava faltando era apenas organização. Com a chegada de Tite em outubro, já podemos ver uma pequena evolução. E agora, como ele já sabe quais são os setores mais carentes do nosso time, com certeza ele irá trabalhar isso no dia a dia dos jogadores. Portanto, amanhã tem Flamengo no Campeonato Carioca, precisamos vencer, né? E no próximo domingo tem Flamengo e Vasco, clássico nacional aí no estadual, que o Flamengo também precisa vencer. Se conquistar os 6 pontos nesses próximos 2 jogos, com certeza já iremos subir um pouco na classificação e ficar um pouco mais aliviado. Nós sabemos que a qualidade do elenco do Flamengo é muito grande e com certeza iremos se classificar para as fases finais do Cariocão. Só que com esses 2 tropeços, o Flamengo entra com a obrigação de vencer os próximos jogos. Se não vencer ou pelo menos empatar, pode ser que se complique mais na frente, porque o Campeonato Carioca, os primeiros colocados, têm a vantagem de jogar pelo empate na decisão final. Então o Flamengo tem que levar isso em consideração. Time escalado, 4 mudanças para o jogo de amanhã, só que a base está mantida. E o Flamengo vai para cima em busca dessa vitória que é de suma importância para a sequência do Carioca 2024. E aí, nação rubro-negra, para vocês, a equipe ideal seria essa ou o Flamengo deveria ir com força máxima? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.